Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Espero que sim. Você que já clicou nesse vídeo aí, está começando o nosso podcast, nossa identidade, onde a gente tem um tempo de mesa, onde a gente compartilha e rasga o coração daquilo que Jesus está fazendo. Eu tenho um convidado aqui e eu já vou apresentar ele, mas antes eu queria falar para você da nossa coleção Bem-vindo ao Novo, que é a nossa coleção de camisetas, pulseiras, brindes, né? A gente está caminhando aí, então você pode encontrar nossa coleção no link aí embaixo do vídeo. Então só clicar aí e fazer a compra da sua camiseta. Você ajuda a gente a realizar um sonho, que é a conquista de uma casa própria para a nossa igreja. Então, fica aí conosco, já curte, compartilha, dá uma moral pra gente aí nesse vídeo. Deus abençoe, tamo junto. Bom, eu tô aqui com o Rogério. O Rogério é um servo de Deus, serve a Jesus, é ministro de adoração também na nossa igreja, tem fluído no Senhor. E seja muito bem-vindo, muito bom estar te recebendo aqui. E é isso aí. Primeiramente, bom dia, né? Agradeço pelo convite. Espero estar contribuindo, né? Com o meu testemunho, com a palavra de Deus, né? E tudo que Ele já fez na minha vida e tudo que Ele vai fazer ainda. Beleza, vamos lá. Roger, para os mais chegados, né? Então, qualquer momento do vídeo eu vou falar o Roger, mas é a mesma pessoa. Tamo junto. Você se batizou em que ano? Em 2011. Mesmo dia que eu, No né? mesmo dia. Mesmo dia, no mesmo lugar. No mesmo dia, no mesmo lugar. No mesmo dia, mesmo lugar. Quase no mesmo horário. Quase no mesmo horário. Tinha bastante gente. Tinha bastante. O que levou você tomar essa decisão, assim, na época? Você lembra? O que te marcou, assim? Na época em si, eu lembro que Deus me chamou através já do louvor. Você vê como que Deus já trabalhava através do louvor naquela época comigo. Que eu ouvia a igreja, era em frente à minha casa, foi em frente à minha casa e eu comecei a ouvir o pastor, a voz bonita, né? Primeiro eu comecei a ouvir a voz. A voz falou, nossa, um tom bonito de voz. Você morava em frente da igreja? Eu morava de frente para a igreja. Aí eu comecei a ouvir a voz dele, falei, nossa, que voz. Aí dali da voz eu comecei a ouvir, além da voz, eu comecei a ouvir o que vinha por trás da voz, a palavra de Deus. Eu falei assim, nossa, olha o que Deus está falando, está tratando ali, né? Eu falei, nossa, Deus está falando muito comigo através daquele. E nisso, a minha esposa começou a ver o culto lá do outro lado da rua, que é da minha casa, né? Dava para ver dentro da igreja e a gente começou a ver ali, eu deitado na cama, eu deitava na cama e ouvindo, né, a palavra, o pastor pregando. Primeiro era somente, eu só gostava de ouvir as canções, né? Que para mim era canções, né? Não era louvores, né? Para mim era canções, porque eu não conhecia, né? E depois daqueles dias eu comecei a ter curiosidade de chegar mais próximo, aí né, começou do outro lado da rua, olhando, até que recebemos o convite, né, para começarmos a participar. E começamos a irmos, né, e Deus começou a falar conosco. Pô, que legal, cara. Então ninguém na sua casa era cristão? Não, não. Eu, pelo contrário, eu conseguia ouvir, naquela época ainda eu ouvia algumas pregações que tinham na TV. Sabe? Eu ouvi algumas pregações, mas nada de ir para a igreja, eu nunca tinha ido. Entendi. E morando em frente da igreja, aí a palavra foi pegando ali, foi capturando, até o dia que vocês foram e tiveram contato aí com o evangelho. Isso já faz 10, 14 anos. 14 anos, entregando a idade. 14 anos atrás. 14 anos. Passou pela experiência ali do batismo. Uma coisa que acho que talvez é legal destacar, é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Que não existe receita pronta, né? Pra ninguém. Não. Pra você foi desse jeito. Sim, para mim foi desse jeito, mas outras pessoas já aconteceram de Vão ser diferente. outras formas, mas Deus sempre vem tratando com a gente, né?
Porque um erro que eu vejo que a gente que está bastante tempo na igreja comete é que é com aquela sede, aquela vontade de ganhar a pessoa para Jesus, nós achamos que a nossa conversão tem que ser... A pessoa tem que fazer do mesmo jeito que a gente se converteu. Você já foi pego pelo louvor. Sabe? Você, como muitos, né? Outros pela palavra. Outros porque tinha um amigo ali, o amigo foi e começou a ir, só ia para acompanhar um amigo, e daqui uns dias o amigo para de ir e essa pessoa continua. E Jesus tem maneiras diferentes de trabalhar nos corações. E aí você se batiza em 2011 e aí você tomou a decisão. Foi logo em seguida você já demonstrou interesse para entrar no Ministério de Louvor? Ou você esperou um pouco? Como que foi esse chamado de Deus aí para sua vida, assim? Olha, eu batizei no dia 17. No dia 15 eu casei, né? Que eu era amasiado com a minha esposa, que até hoje já temos 25 anos de Bodas relacionamento. de prata. É. Aí o que a gente, assim, não, se a gente vai ser batizado, vamos fazer direito, né? Aí eu resolveu o quê? Casar para poder batizar. E no dia que a gente fez, a gente não chegou a fazer uma festa, né, de casamento, mas a gente começou a fazer, a gente fez um churrasco simples. E nesse dia o pastor viu a gente cantando, né, cantando junto com no videokê ainda que o meu tio havia levado, né. Aí nisso ele falou assim, ó, já serve pro louvor. E nisso você vê como que é interessante, que nisso, dentro do vídeo aqui ali, ele começou a chamar a gente para fazer um louvor, começou já no violão, e nisso despertou cada vez mais o interesse da gente de estarmos no louvor. Ele foi envolvendo vocês, né? Sim. O pastor tem um olho clínico. Sim. Onde olha, já vê uma possibilidade da pessoa poder romper. É muito bom essa fase, né? Essa fase de descobrir no Senhor o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer, porque tem muita gente que é salvo e senta na cadeira e é o salvo satisfeito. Tô aqui, mas eu só quero consumir, eu não quero me envolver. Costumo falar que Deus ele te vê como uma ovelhinha, só que aí tem um momento que Deus ele continua te vendo como uma ovelha, mas agora ele também é o leão da tribo de Judá. Você começa a conhecer esse Deus que é general também, que está te chamando para o exército dele para poder servir na obra, poder servir na igreja, para poder servir pessoas, poder através do nosso chamado, do nosso ministério, poder ver pessoas sendo tocadas. Eu queria perguntar para você assim, para a gente continuar aqui, qual que é a palavra que tem queimado no seu coração pela questão da adoração na igreja, pelo louvor? O que Jesus tem falado para você nos últimos dias, assim? O servir em si. Eu sempre gostei de servir. E a palavra de Deus sempre falou para mim muito em servir. E simplesmente servir, independente se eu vou estar em primeira voz, igual hoje eu estou servindo no louvor. Eu tenho mais prazer em ajudar do que em simplesmente estar aparecendo. Ah, minha voz é a principal. Para mim não me queima o coração. Tá simplesmente fazendo o primeiro, mas ajudando um corpo, a formar um corpo. Coração de servo. Servo. Coração de servo. Beleza. Eu conheço já a sua história, né, para quem está assistindo o podcast, mas você passou um período muito complicado, né? Sim. Um período muito complicado. A vida, ela tem dessa de questão de imprevistos e surpresas que nós não gostamos tanto. Todo mundo já passou por fases na vida e foi a questão do seu acidente, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa casa, nessa igreja, você estava em recuperação ainda, eu nem conseguia escutar a sua voz direito, você falando, né? Sim. Eu lembro que você estava com um colar cervical e você veio no culto de ceia, que foi o culto que a gente tomou posse da igreja, foi oficializado pastor da nossa comunidade local. E eu queria que você contasse o que aconteceu,
Como que foi o dia? O que, que você lembra? Primeiro começa aí. Era um dia final de semana? Era um domingo? Era um sábado? Sim. Aconteceu o seguinte, no dia 2 de janeiro, logo após a virada do ano, num domingo, tinha caído num domingo de 2022. O que aconteceu? A gente tinha acabado de participar da ceia, né? Eu falei, nossa, tava muito bom, hein? E nesse dia, o que que eu fiz? Eu, como de costume, eu costumo jejuar, né? E nesse dia, após o culto, tinha ajudado no louvor, tudo. Cheguei em casa e eu moro em uma chácara, né? Sim. Aí o que que aconteceu? A minha esposa, lembro que eu estava deitado, né, já no chão, eu estava com um pouco de dor de cabeça. Aí minha esposa falou assim, ah, tem que tirar uma jaca ali para poder ajudar o pessoal, que o pessoal queria, né? Ah, eu não tô muito afim de. Aí por ela insistir um pouco, né? E eu falei assim, ah, eu gosto, eu sempre fui assim, como eu havia dito, né? Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar as Ajudar as pessoas, de pessoas. entregar, né? Aham. Falei assim, então eu vou subir, eu vou lá, né? Aí eu descendo, né? Eu descendo para o pé de jaca, eu passei pela piscina, assim. Eu lembro que eu parei, eu não tenho o costume de hesitar em fazer as coisas. Aí eu hesitei, olhei, sabe, parecia Você que já eu estava tava sentindo que algo ia sentindo que não acontecer. era para ir. E eu acabei indo. Eu lembro que eu cheguei novamente, eu coloquei a mão no galho, lembro de colocar a mão no galho e fazer assim e descer de novo. E não era para mim, sabe, mas aquele sentimento, ah, eu vou. Eu subi, eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu subi, chega a uma altura de 7 metros. Aí eu tava de shorts, eu lembro que eu tava de short, o short que eu mais gostava, olha como que era. De shorts e sem camiseta. Eu subi, deixei o chinelo lá embaixo e subi. A hora que eu cheguei lá em cima, eu lembro de olhar pro peito e o peito tá bater assim forte. Eu senti olhar assim pro peito e ver o meu peito batendo forte assim e apagar. A hora que eu apaguei, eu tive como se fosse um sonho. Tive como se eu fosse um sonho, como se eu estivesse voando. E de repente eu comecei a ver. Quando é um final de um filme, a gente vê aquelas letras subindo, sabe assim, quando é o final de alguma coisa. Assim, era o final dali, o que eu entendia. Era o final. Eu tinha. Minha vida tinha se findado ali, certo? Aí o que aconteceu? Eu ali dentro daquele sonho, aquele mais uma sensação gostosa, porque eu entendia que eu estou em Cristo, eu era salvo naquele momento. Então, era uma sensação gostosa. Eu estava indo para o Pai, entendeu? E eu falei, nossa, mas por que eu estou sonhando? Eu não estava dormindo. Eu estava em cima do. Eu estava na árvore. Aí nisso eu acordei. Eu acordei, já estava no chão. É, A minha esposa, eu lembro que a minha esposa estava desesperada, gritando, pedindo socorro. E eu de barriga para cima, né? Eu estava com a barriga para cima e vendo, né? Eu pensei naquele momento, vou levantar. Mas, assim, eu calmo. A calma que eu achei até estranho. Falei, nossa, por que eu tô tão calmo assim? Eu tentei levantar, algo me falou assim, ó, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo falou, não levanta. Nossa, não vou levantar. Aí minha esposa desesperada, eu lembro de, ó, igual eu tô falando agora. Sim. Eu chegar e falar para ela assim, olha, eu me machuquei. Liga para emergência, ela. Mas eu não sei como que ligar, no desespero, naquele nervosismo. Eu não sei, eu falei assim, ó, liga 193. Aí ela pegou e ligou. Nisso, o meu vizinho do fundo, ele subiu no muro, né? Perguntou se precisava de ajuda. Aí a minha esposa falou que sim, ele pulou. O outro vizinho pulou também, pulou, abriu o portão, veio. E nisso eu começou a ligar, fazer os primeiros socorros, olhar.
Ele pegou o telefone, né, o meu vizinho do fundo pegou o telefone, ele é enfermeiro, e começou a falar com a atendente do... Você tem noção quanto tempo você ficou ali no chão, ali? Da queda da árvore até talvez a emergência chegar? Olha, para mim foi um tempo muito longo. Eu acredito que tenha sido umas 2 horas a 3 horas parar ali. Tudo isso? Não sei exatamente se foi Aham. esse tempo. Por quê? Porque quando a gente está naquela situação, Adrenalina. a adrenalina, o tempo passa muito rápido ali, demora pelo socorro, porque você quer sair logo daquela situação. Um relato que a sua esposa falou pra gente, né? Que ela viu quando o seu corpo tava lá no chão, que ela te chamava e na hora você não respondia, ela teve a ideia de pegar sua cabeça e virar. Sim, E na hora que ela vira, ela escuta um barulho. Só que nós sabemos que qualquer curso aí de primeiro socorro que você faz, a orientação é tipo, não mexe na pessoa. Mas ela fala que foi algo é, tão espontâneo que ela nem pensou nisso. Ela foi e colocou meio que sua cabeça no lugar que era o pescoço que estava quebrado, né? sim. Ela depois, né, da situação que socorreram, ela me falou, né? Falou assim, ó, o que aconteceu? Você caiu e você caiu de cabeça no chão. Você caiu de em torno de 7 metros. Ela viu a queda, Roger, ou ela só Ela escutou o viu. barulho? Ela viu? Olha a coincidência. Quando eu ia buscar a jaca, normalmente ela não descia lá embaixo comigo. E nesse dia ela desceu. Que eu derrubava, depois ela só via. E pegava. Depois que eu levava lá para cima. E nesse dia ela desceu comigo. E o que aconteceu? Como eu caí de cabeça, eu caí de bruço. Como eu tinha relatado aqui, depois, a hora que eu vi, eu estava de barriga para cima. Mas na época, eu estava pesando 123 quilos. E uma queda a 7 metros, você não cai no chão pesando 123, você cai Não, pesando muito mais. muito Na mais. verdade, o impacto, né? Na hora que bate. Impacto. Aí eu caí de cabeça, de bruço. Aí nisso, o que ela fez? Ela no desespero, ela foi e me virou. Só que ela me virou e viu que o meu pescoço estava estranho. Aí eu estava pro lado, ela pegou e pulou, arretou a minha cabeça. Nisso, ela colocou o meu pescoço no lugar. O médico falou assim, ó, olha, em situações de emergência como essa, sabemos que não pode mexer. Porém, se ela não tivesse mexido com você, você estaria morto. Por quê? Ali foi estrangulada uma artéria que ia para o cérebro, vai do coração para o cérebro. Então ali ia faltar oxigênio para o cérebro, por tempo que demorou de socorro, você teria morrido. E nisso foi o que aconteceu. Deus pôs a mão, como ela fala, né? Fala assim, não fui eu, porque a minha esposa tem 1,60 m. E ela tava apavorada também, né? Apavorada nisso, ela conseguiu me virar. Ela conseguiu me virar. Talvez, assim, ó, coisas mais fáceis, teoricamente, né? Levando em consideração a situação já difícil, mas as coisas mais fáceis de fazer, que é pegar um telefone e ligar, chamar um vizinho, ela não conseguiu. Não conseguiu. Agora, isso que seria uma coisa muito mais difícil. Eu tiro por mim, se eu tô num lugar, claro que a gente vai tentar ajudar, mas ver um cara ali no chão e falar, ó, tem que virar o pescoço dele ali pra ver se ele não vai morrer. Você vai, mas você vai pensar muito. Cara, eu posso salvar ele, mas se eu terminar de matar? Então, Entendeu? Porque ali ela poderia virar de um jeito que poderia estourar o resto, entendeu? E poderia ser diferente. Ó, ele morreu porque você virou o pescoço. porque é justamente o que nós estávamos falando, que é Deus, o Espírito Deus. Santo pondo a mão, porque igual ela relata que ela não sentiu tanto me virar quanto pôr o pescoço no lugar, porque ela era algo que ela não conseguia fazer, ela estava num desespero tão grande, ela ficou tão afoita que ela fez isso, e isso foi o que Deus instruiu ela a me salvar. E se não fosse isso, eu acredito que hoje eu não estaria aqui. Mas Deus é fiel, né? Quanto tempo internado? Olha, eu fiquei poucos dias internado, porém, a tempo de recuperação demorou em torno de uns 8, 9 meses. E até hoje eu ainda estou em recuperação, né? Tá em processo ainda Ainda de... em processo de recuperação. Eu fiquei 4 meses
para conseguir tomar um banho sozinho. Eu posso até relatar que dentro desses 4 meses eu lembro que uma cena que a gente tenta querer ter independência, né? E nesse dia que eu tentava, eu falei assim, não, eu consigo, que eu gosto de cortar, rapar a cabeça. E eu tentava, falei assim, não, eu não quero tomar banho, deixa eu tomar banho sozinho, que eu vou sentado na cadeira, e eu não conseguia fazer. Aí eu lembro de tentar pegar o Presto Barba, né, cortar, rapar a cabeça, e eu não tinha sensibilidade. Eu perdi, foi 30% até hoje, 30% da força do meu corpo. Eu não tenho totalmente a força que eu tinha. Perdi 30% e eu tentar, a sensibilidade, tentar de fazer, rapar a cabeça, e eu lembro de ter arrancado a pele da cabeça, assim, em 2 lugares, raspa assim. Quando a minha esposa viu, falou, nossa, o que você fez? Eu arrancar o couro da cabeça, assim, que chegar a enrolar. Eu não sentia, Você não porém, sentia, não tinha a sensibilidade não que... tinha sensibilidade, e a pele estava fina devido aos medicamentos, né? É claro que não é o seu caso, né? Mas até para quem está assistindo, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar que, independente de se você é cristão ou não, se você está na igreja ou não, mas o ser humano em si, a gente não, se for ver, a gente não é nada, né? Nada. Porque uma pessoa forte, saudável, vivendo a vida, que nem você falou, nossa, estava num dia super agradável, e aí você corta e você começa a ficar totalmente dependente, assim, ali no chão, depois vai para uma recuperação. E então, como eu disse, não é o seu caso, mas muita gente orgulhosa, achando, o meu dinheiro, meu status, o meu carro. Não, cara, a gente é tudo igual, sabe? Ó, foi um dos sentimentos que eu lembro exato que aconteceu. Eu lembro da hora que o resgate chegou e ter colocado, me colocado na maca, e eu passando, assim, eu passava assim pela piscina, que era um sonho, meu sonho desde sempre foi meu sonho, Tem uma desde piscina criança, na de ter chácara. uma casa com piscina, Uhum. tudo, né? E eu passar assim, olhar a piscina, olhar uma casa boa, olhar um carro bom, e a sensação de ter assim, do que adianta? Se você não tiver Deus, nada adianta. Você não apagou mais depois disso. Não, Tipo, só claro, só quando chega no hospital, né? Que tomou uma medicação e acaba dormindo, mas da queda da árvore depois que você acordou, você não apagou mais. Você viu não. todo o Eu processo. vi todo o processo. Eu lembro que o meu pescoço estava tão, num estado tão complicado que não conseguia colocar o colar cervical, porque não cabia. Você sentia que ele tava mole ou tava duro, assim, rígido, assim, de inchado, de não conseguir colocar o colar? Não, ele estava fora do lugar, ele estava atrofiado. Ele tinha ido para trás e descido um pouco. Ele ficou muito pouco para desligar mesmo a cervical. Que a contusão foi bem na cervical, né? Aí o que foi feito? Ficou pelo um barbante, resumindo. Sim, sim. Foi feito um processo. Eu lembro de ter sido socorrido, ido pro UPA. Aí chegou no UPA do Campo Grande, eles olhou a situação e falou assim, olha, aqui a gente não consegue fazer nada. A situação é muito grave. Aí esperou a transferência, transferiu para a PUC. Os médicos da PUC que estavam lá falaram assim: olha, a situação é muito grave, não conseguimos fazer de imediato, porque falta um instrumento. E esse instrumento que era um instrumento que era parafusado mesmo no crânio para poder dar uma estabilizada para fazer a cirurgia. E nisso, falou assim, ele chegou pro meu enteado, né, e falou assim, olha, você tem que assinar essa autorização aqui, porque se você não assinar agora, ele tem que fazer a cirurgia no máximo amanhã cedo, porque senão ele morre. Foi exatamente o que o médico falou. Então, ainda, claro, né, ainda corria risco de vida, né? Sim.
foi socorrido, foi levado a um hospital, foi transferido para outro, mas ainda assim estava sobre riscos. E você comentou também, Roger, que a recuperação foi 9 meses. Depois que isso tudo passou, qual que é o valor das coisas hoje para você? Não. Olha, a gente como ser humano, muitas vezes a gente esquece, muitas vezes, de valorizar as pequenas coisas. Porque, como eu falei agora há pouco, que o banho, de tomar um banho sozinho, muitas vezes a gente não dá valor, é o nosso cotidiano. Sim, E o valor de você conseguir tomar um banho sozinho, conseguir varrer uma casa para ajudar a esposa, para lavar uma louça, você vê as coisas para fazer e não conseguir. muitas coisas que a gente reclama, né? Muita gente reclama durante a rotina, né? Sim, Tipo, eu tenho que. Pô, eu tenho que lavar toda essa louça aqui. Cara, se você tem louça pra lavar, é porque tá tendo comida na mesa. é. Eu lembro de algumas coisas que, como na igreja, eu sempre gostei de ajudar, de fazer as coisas. Eu lembro que a parte elétrica sempre foi eu que fiz. Então, aí foi o processo ainda que o pastor estava entrando. Pra galera que tá assistindo a gente, eu lembro que assim que a gente assumiu aqui a igreja que a gente faz parte aqui, fazia 2 meses que a igreja tinha mudado para um salão novo. O pastor que estava antes, ele não teve tempo de mexer no salão, ele foi embora para outra cidade e tal. Ele ganhou uma promoção no trabalho. E eu lembro que a gente começou reformando a igreja, né? E uma das coisas que você sempre falou para mim era isso, né? Que você olhava e eu procurando algumas pessoas para fazer, e nem todo mundo podia vir ajudar. Você falava, poxa, pastor, se eu estivesse bem, era eu. E eu fico com comichão aqui no fundo da igreja querendo fazer alguma coisa, querendo trocar uma lâmpada, querendo pintar, querendo mexer na parte elétrica. E vocês postam foto que vocês estão na igreja fazendo mutirão, eu queria estar aí no meio. Foi bem isso. Teve situações que a pessoa não achava quem fizesse, Não achava um teve que profissional. pagar. Teve que pagar para profissionais e eu falei, nossa, mas eu conseguia fazer e eu hoje teve que pagar. E eu me sentia tão, assim, infelizmente sentia inútil muitas vezes ali, porque eu sempre gostei de ajudar, de fazer. E naquele momento eu não conseguia, me sentia tão mal. A sensação de impotência, né? Impotência. Que eu, É isso. mas assim, não tem como. Principalmente quem passa uma situação dessa, porque tem gente que morreu por muito menos. Sim. Pessoas que morreram por muito menos. Mas quem passa uma situação dessa, vai passar por esses processos, né? Sim. Processo de, tipo, começar a olhar as coisas diferente. O processo de, pô, eu poderia estar fazendo isso. Não, eu consigo fazer. Aí você vai fazer, você vê que, não, ainda não consigo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz e ele tinha acabado de sair do presídio e eu falei pra ele, cara, qual que é o valor de tomar um copo com água? Ele falou, pastor, a melhor coisa é tomar um copo com água gelada. Pastor, fazia 7 anos que eu não sabia que era beber água gelada. E aí, tipo assim, ele falou aquilo ali, cara, que parecia que eu tinha dado, tipo, 100 mil reais pra ele, assim, sabe? A gratidão dele, assim. Claro que é uma situação totalmente diferente, mas quando a gente passa um certo aperto, a gente, tipo assim, fala, isso serve pra gente refletir. Então, talvez quem está em casa ouvindo a gente, talvez não foi um acidente, mas foi uma perca, foi alguma coisa que aconteceu que você está aí murmurando e talvez Deus está te dando uma oportunidade de você refletir e começar uma vida nova. Que você nunca acontecesse com você, já aconteceu comigo uma vez, provavelmente já aconteceu com quem está em casa, mas eu lembro que uma vez que eu fui assaltado e foi muito rápido, assim, mão armada, o cara me assaltou, levou celular, levou carteira. E depois que passou aquela adrenalina, começou a vir um sentimento tipo assim, cara, olha tudo que eu tenho, sabe? Poxa, que gratidão, eu ia perder isso, eu ia perder a vida em 1 minuto, mas olha o que eu tenho. Pô, tenho uma família, tenho não sei o quê. E você começa a dar mais valor nas coisas. Na sua situação, deve ser muito mais ainda, tipo assim, de poder, não sei se você lembra, né, mas poder final de tarde pegar a esposa e caminhar na rua de casa, dar uma volta no quarteirão, tipo, tem gente que reclama, não vou hoje não, tipo, vou caminhar não, vou ficar em casa. A diferença das pequenas coisas que a gente esquece, né? O nosso Deus é o Deus das grandes, mas também é o Deus das pequenas coisas. Sim. Faz muita diferença para quem está numa situação dessa como eu me encontrei e ainda estou recuperando. Uma palavra, às vezes falta
uma visita, um abraço. Eu lembro da situação de quando eu cheguei no hospital. No hospital, e eu lembro de sair chegando claramente que na hora que eu cheguei dentro do quarto, que é após cirurgia, e vi um quarto verde no hospital da PUC, e olhar assim, e Deus me trazer na mente aqui que eu já tinha sonhado com aquele local, que eu teria que passar por aquele processo. Então Deus não havia me abandonado. Ele tinha me mostrado que eu iria passar por aquilo. Então naquela hora que eu cheguei, eu me sentia antes, estava me sentindo o quê? Eu estava me sentindo muito abandonado. Eu lembro que eu sentia muito abandonado. Assim, por mais que a família esteja ali e tudo, eu me sentia abandonado. Falei assim, nossa, eu estava num culto de ceia. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Falei assim, mas Deus me mostrou através daquele momento que me fez lembrar daquele sonho que eu tive, que Ele estava comigo o tempo todo. Ele não havia me deixado. Era um processo que ele era a permissão dele, tanto que hoje eu estou aqui. Assim, porque era um processo Glória a Deus, que né? aconteceu, teria que acontecer, sim, mas Deus nunca deixou de estar comigo. Até um conselho eu quero deixar para quem está em casa. Se você conhece alguém que está passando por um processo, talvez de hospital, né? Como a gente disse, não tem receita pronta, cada um passa um processo diferente. Tá enfrentando alguma enfermidade, se recuperando de algum acidente, né? E tá na fase meio que de se questionar. Manda esse vídeo para essa pessoa, sabe? Isso vai passar, você não tá sozinho. Nós acreditamos que Deus ainda tem um propósito, sabe? E nós não estamos julgando você que talvez está ouvindo esse áudio, está vendo esse vídeo, que tá no hospital, tá passando uma situação difícil, mas nós queremos dizer que dias melhores virão, sabe? Dias melhores virão. Eu lembro que no começo, para ouvir o Rogério era muito difícil, né? Tava na recuperação ainda, a voz muito baixa, uma voz bem fraquinha mesmo assim. E, cara, eu posso falar que você é um milagre de Deus. Sim, Às vezes eu falo, assim, o seu testemunho nos lugares que eu vou, até em forma mais descontraída, né? Eu falo, irmãos, Deus está crescendo na igreja. Tem até um irmão lá que, cara, ele já quebrou o pescoço e Deus salvou a vida dele, ele é um milagre. Porque quando você escuta, cara, fulano de tal quebrou o pescoço, sim. a pessoa já fala, tá, mas que hora que vai ser o velório? Não tem lógica, né? 1% acho que escapam, menos de 1%. Tanto que o médico em si, o médico olhou para mim e falou assim, olha, tem um rapaz aqui, temos 2 casos aqui. Um rapaz que sofreu um acidente de moto, esse não vai andar mais. Tem um outro que caiu da sua própria altura, bateu a cabeça, não vai andar mais. E tem você caiu de 7 metros de altura. Você é 1 em 1000. 1 em 1000 não, 1 em 1.000.000. Você sentia as pernas normal, assim, deitado na maca do hospital? Você estava imobilizado, né? Sim, a primeira coisa que eu fiz, que a hora que eu tinha sofrido a queda, que eu acordei, foi mexer as mãos, mexer os pés, antes que eu tentar até levantar. Aí como eu falei, eu senti aquela voz. Deu um alívio, né, eu falei quando assim, você não, viu eu tô que mexendo. estava mexendo. Aham. Aí eu falei, não, eu me machuquei, não é para me levantar. Então, nos dados, é 1 em 1000. De 1000 casos desse, um escapa. Um escape. Na verdade, foi igual o médico falou, você não é 1 em 1000 não, você é 1 em 1.000.000. Porque é muito raro acontecer. Ainda mais que, igual a sua esposa falou, que ela mexeu ainda com você, ela colocou o pescoço, ela fez uma ação certa pro lado correto, porque se ela tivesse ido para outro lado, um pouquinho para outro lado, ela teria terminado de matar. Glória a Deus. Deus tem propósito, né? O Roger tá vivendo uma fase muito legal na igreja, na família. Essa semana ele virou avô de mais uma, né? Nasceu a netinha dele. Maria E Luísa. pra gente encerrar, Roger, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá assistindo a gente, que tá precisando de uma palavra de esperança. Igual você falou, né? Pô, pastor, no hospital lá,
qualquer palavra, qualquer coisa que vinha da parte de Deus assim já me dava ânimo de continuar. Então talvez, porque claro que quem sofre mais é quem sofreu o acidente, mas a família sofre junto, né? Então talvez o familiar de alguém aí que tá internado, que tá passando alguma situação e a família vive esse processo todo e querendo ou não tem que ter um pouco mais de paciência, porque a gente fica irritado. Esses dias eu fiz um procedimento cirúrgico simples, você já fica um pouco mais irritado, você fica um pouco mais agitado. Agora imagina algo tão complexo assim, né? Então, qualquer palavra que você deixa para essas pessoas, assim, pra gente encerrar, qualquer palavra que você pode dar, porque uma coisa a gente fala, fulano de tal, outra coisa, você é um cara que você passou por isso, você viu a mão de Deus e você viveu, você é um milagre, né? Sim. Olha, o que eu posso dizer é que Deus sempre está conosco. No momento em que eu me senti abandonado, Deus me mostrou que Ele estava ali comigo e que em todo momento Ele nunca me deixou. Ele estava ali. Para você que está passando por algum processo, a qual muitas vezes a gente, dentro desse processo, a gente acha que Deus nos abandonou, Deus está sendo injusto com a gente. Porém, Deus, tudo isso que Ele está fazendo, Ele está permitindo acontecer, é para um processo, para que você possa crescer, para que você possa evoluir na presença de Deus. Amém, amém. E feliz de poder conversar um pouco assim a sua história para todo mundo, né? Como eu disse para vocês, é um testemunho de vida que acredito que você vai contar em outros lugares também. Você vai poder, através disso, Deus vai consolar, fortalecer a vida de pessoas que estão passando por esse processo. O dia que você caiu foi uma ferida, mas eu costumo falar que para toda ferida que o Senhor vai fechar, é um ministério que Ele vai abrir, sabe? As pessoas voltar a acreditar que Jesus ele faz milagres, sabe? Sim, eu lembro exatamente que na fase de recuperação dentro do hospital, como a contusão, a quebra foi na cervical, eu sentia a dor do pescoço para baixo em tudo. E aquilo era seguido, direto, toda hora eu lembro que a enfermeira falava, você está com dor? Sim. Eu balançava porque estava entubado, não conseguia falar. Você está com dor? Tô. Ele falou assim, mas eu já te dei todos os medicamentos, você não tem um medicamento para te dar. Eu lembro exatamente do momento em que eu falava assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, me leva, porque eu não estou aguentando de tanta dor. Aí eu me lembrei da palavra do Senhor, falei, clama a mim e responder-te-ei. Porque naquele momento foi a hora que eu clamei a Ele e a dor começou a passar. Glória a Deus. Forte, hein? Você chegou a tomar morfina? Tomava morfina e não adiantava. A dor ainda era insuportável. Era uma dor como se fosse um choque mesmo. É isso que eu ia falar. Eu já conversei com algumas pessoas que relatam que é uma dor como se fosse um choque, né? É, um choque eu sentia. Algo meio gelado ao mesmo tempo. Fiquei, até hoje ainda fico um pouco com as pontas das mãos meio quando tá dormente assim ainda, mas graças a Deus estou me recuperando. Fiquei com algumas sequelas, estou com um lado da corda vocal paralisada, mas eu creio que se for da vontade de Deus, eu me recuperarei completamente. Mas se não for, eu estou aqui para servir, seja no altar, seja no banco, seja limpando. E Jesus pode curar. Até a questão aí da corda vocal que você comentou, né? Mesmo assim você continua servindo, né? Você tá em atrás de tratamento, as coisas e tudo mais. E nós entendemos que aquilo que o médico falou que talvez não dá para fazer, Jesus já está fazendo. É importante a gente ter uma palavra. Meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado por te receber aqui. Muito feliz em contar a sua história agora para todo mundo ouvir. Esse foi o nosso primeiro Identidade, um dos primeiros, né? Não sei a ordem que vai sair aí, então
assiste os outros que tem aí, assiste esse, compartilha com alguém. Sempre a gente vai trazer uma pessoa aqui para falar de alguns assuntos, para falar sobre a nossa fé, para falar sobre aquilo que Jesus está movendo no nosso meio. Lembrando, tá vindo aí a nossa coleção Bem-vindo ao Novo, vai estar no link aí embaixo do vídeo. Você pode garantir uma camiseta. Vai ter camiseta, vai ter blusa, jaqueta, vai ter boné, pulseirinha, com o tema Bem-vindo ao Novo. E você pode abençoar tanto a construção da nossa igreja como os projetos sociais aqui desse lugar. Deus te abençoe, tamo junto, curte, compartilha, manda para toda a família e até o próximo. Amém.